Olá, seja muito bem-vindo! E hoje eu quero falar de 4 truques super importantes para você que é da TI. E você já sabe, né? Se você é a raiz aqui, já deixa aquele like no começo do vídeo. Se você não é a raiz, fica até o final e se gostar do conteúdo, deixa um like para fortalecer uma cibersegurança melhor aqui no Brasil. Hoje em dia, a área de TI é uma das que mais cresce em todo o Brasil. É só você olhar. Ela tá no agro, ela tá na economia, ela tá no financeiro, ela tá em praticamente todos os lugares. E, obviamente, a gente precisa fazer o quê? Tirar o melhor da tecnologia para usar no nosso dia a dia. Mas, pensando no lado corporativo, a gente precisa se preocupar ainda mais com um pouquinho além de só utilizar como tornar segura a tecnologia para utilização nos ambientes aí que podem ser corporativos que necessitam de uma camada extra de segurança. E hoje nós vamos falar de 4 truques que você pode utilizar agora na sua TI. Em 2013, uma pesquisa de um grupo de antivírus bem grande, ela constatou que cerca de 80% dos computadores rodavam softwares não autorizados, porque os usuários tinham permissão de administrador para fazer isso. E claro, se ele tem permissão, em algum momento ele vai acabar usando. Aqui na Icon nós temos uma ferramenta chamada SigSense que me ajuda a manter o controle sobre isso. Apesar de não criar blacklists de software e etc., eu consigo ver o inventário, ver histórico de softwares instalados e consigo inclusive pedir para removê-los até mesmo de forma automática, sem ter que ficar me preocupando com se o software legalizado ou não está lá. Bom, e grande parte dos usuários trabalhando de forma remota tem a necessidade de ser administrador. E se fosse só instalar software não autorizado, o problema estaria resolvido. Mas aqui no truque 2 tem uma outra coisa muito importante que você precisa se atentar, que é o sumiço, ou vamos dizer, como é que eu posso colocar em palavras mais adequadas? O extravio de peças de computador. Sim, isso ainda acontece até com uma certa frequência, às vezes não é, sei lá, por maldade, o usuário mandou ali para uma outra empresa fazer a manutenção. Então, um dos problemas que a gente tem é lidar com essa alteração de hardware. E aqui, por exemplo, utilizando essa ferramenta, o SigSense, a gente consegue ter um histórico de hardware e eu posso ter um comparativo. Olha só que legal. Então eu posso pegar, sei lá, a data da entrega do equipamento do usuário e depois de meses ali, poder checar se houve alguma mudança significativa de hardware. Se foi trocado um processador, uma memória RAM, um disco ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque é sempre bom saber o que acontece com os equipamentos da empresa. Afinal de contas, você, como TI, é o responsável por isso. Então, cuide bem do que é seu. Bom, e aí a gente tem agora um outro detalhe, que é o terceiro truque. Nesse terceiro truque, a gente vai abordar um tema que ele é bem recorrente e bem chato para a gente que trabalha na TI, que é a causa de um problema do usuário final. O usuário sempre fala sobre a impressão que ele tem e não sobre o problema de fato. Não fiz nada no meu computador, não sei o que aconteceu, ele simplesmente ficou mais lento. E outros tipos de frase meio que clichê que o pessoal do suporte já conhece muito bem. E aí, você se pergunta, legal, mas o que eu posso fazer em relação a isso se não apenas ouvir o meu usuário lamentar ali e chorar rios de lágrimas porque o computador tá ruim? Se você tivesse o SigSense, por exemplo, ou qualquer outra ferramenta, você pode ver um histórico sobre as últimas modificações desse computador, as últimas instalações, se foram feitas atualizações recentes da Microsoft, se teve mudanças de hardware e software, entre outros detalhes que você poderia ver. Lembra, o usuário sempre fala de sintoma e não de causa, então cabe a você ter um histórico completo para identificar a causa de forma mais fácil e resolver os seus problemas. Bom, e a gente já está chegando aqui no final, mas eu gostaria de deixar mais um truque para vocês que vocês precisam ficar de olho. E aí você cria nesse quarto passo um monte de regras bonitas, da TI perfeita, você vai lá e roda aquelas, vamos supor, GPOs ali, e aí você passa algum tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o que você descobre? Que de alguma forma o usuário alterou isso. Se você tivesse SigSense, por exemplo, lá vai de novo, esse cara já é a ferramenta que eu tenho. Eu posso, por exemplo, rodar comandos em PowerShell para ela, posso, inclusive, adicionar e remover usuários usando esse PowerShell e qualquer outra configuração do sistema operacional, eu posso checar a chave de registro, ver os arquivos do disco e entre outras coisas que eu consigo executar. Então é como se fosse um canivete suíço e com todo esse controle eu posso ter o que na minha máquina? Exatamente! Uma melhor proteção, garantindo de que eu posso olhar o que o usuário está fazendo e posso controlar ou ter contramedida
para as ações que ele toma ali que geram risco. Você pode testar tudo isso gratuitamente, sem custo nenhum, e ver isso funcionando com seus próprios olhos. Olha só que maravilha! Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou em algum momento, se foi esclarecedor ou te deu uma visão nova sobre alguma coisa, já deixa aquele like. Eu sei que você, TI Raiz, já deixou o like lá no começo e está sempre junto com a gente. Eu deixo aqui o meu muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.